Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje, o episódio do nosso podcast é sobre a recuperação de crédito. Para falar sobre o tema, eu trouxe a coordenadora do contencioso empresarial do escritório, doutora Stephanie Linhares, e a advogada da equipe, doutora Bruna Peixoto. Sejam bem-vindas. Obrigada, Stephanie. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com esse time de Stephanie. Fico feliz. É sempre muito, muito gratificante mesmo estar aqui para poder falar um pouquinho sobre temas diversos no ambiente jurídico. Sim, é uma honra mais uma vez, né? Espero que a conversa hoje seja bem produtiva, como tem sido nas outras oportunidades. Com certeza será. Inclusive, a gente vai falar aqui sobre recuperação de crédito, né? Como eu já adiantei, e na perspectiva aqui do credor, correto? Correto. Para a gente começar, né, todo mundo na mesma página, o que é a recuperação de crédito? Eu acho que é essencial, né? Vamos então do começo. A recuperação de crédito nada mais embora seja um termo que às vezes foge do conhecimento das pessoas, né? Mas significa a gente agir em prol de receber um valor, um débito, né? Ou exigir uma contraprestação de alguma obrigação. Então é só a gente imaginar que numa relação negocial, né, existe a assunção de obrigações recíprocas, e a pessoa que eventualmente deixa de cumprir e passa a ser inadimplente, né, ela cria um direito na pessoa que é a credora de cobrar, de correr atrás daquilo ali. Então, o que a gente precisa pensar hoje, né, o Brasil vive uma realidade que, segundo informações do Serasa, a gente trata de mais de 70 milhões de pessoas endividadas. Na perspectiva empresarial, em janeiro, o número era aproximadamente de 6,7 milhões de empresas, né, que tinham dívidas, que estavam sofrendo as consequências disso. Então, é muito importante a gente entender como que opções jurídicas podem ajudar a recuperar esse dinheiro que está perdido nesses números que são muito relevantes. E com isso a gente tem o quê? Causas e consequências, né? O inadimplemento, a falta de planejamento, né, é uma das causas no inadimplemento. Então, a gente tem aí, se a empresa tem uma má gestão, né, isso afeta toda a capacidade financeira dela, e o que gera também o desemprego para a pessoa física, né? Você é uma empresa, você contrata pessoas para, né, tá ali trabalhando para você, para gerir aquela empresa, né, te ajudar a funcionar, o funcionamento da empresa. Então, se você tem uma má gestão financeira, etc., você tem um problema com aquelas pessoas que dependem daquilo, né? Então, pode gerar desemprego, da perspectiva empresarial. E da perspectiva física, né? Da pessoa física, a gente tem, não só da pessoa física, né? Da perspectiva de consequências da pessoa jurídica e física. Da pessoa jurídica, a gente tem um problema de capacidade financeira no sentido de poder de compra mesmo, né? Você perde o nome, vamos supor, na praça, né? Exatamente. A gente perde o nome na praça, o que você não pode deixar de participar, por exemplo, de licitações, né? Que é algo que muitas empresas aí participam o tempo todo, né? Ou então de capacidade de empréstimo, essas coisas assim que empresas precisam normalmente para poder gerir o seu emprego, é um problema, né? E da perspectiva física, quando você é um inadimplente físico, você pode ter causas até mais sérias, por exemplo, perda do direito de vir, de CNH, de passaporte, né? Então, assim, o inadimplemento nunca é o ideal. A gente sempre busca mecanismos para que isso seja regularizado, né? Para que uma empresa tenha uma saúde financeira boa, ou uma pessoa física tenha uma saúde financeira boa, para que a gente possa movimentar o mercado mesmo, né? Para que não tenham esse problema de flutuação de moeda, etc., essas concausas ali. Quais os tipos de recuperação de crédito e as diferenças entre eles? Tá. Essencialmente, a gente tem dois caminhos, né, para agir em prol de recuperar esse crédito. Um caminho extrajudicial, que normalmente é o primeiro caminho a ser adotado, porque ele é menos oneroso, ele é mais rápido e ele ajuda também a preservar relações contratuais, né? Então, o que é o extrajudicial? É uma carta cobrança que a própria empresa pode promover, é uma notificação, um protesto, né? Existem recursos extrajudiciais que vão viabilizar a manutenção dessa parceria comercial, inclusive, né? Você não é tão drástico em relação à sua cobrança. Existe o inadimplemento, você vai agir para recuperar aquilo que você deveria ter recebido.
E, por outro lado, existem também as opções judiciais, né? A própria lei processual, o Código Civil, prevê situações em que a gente pode recorrer ao Poder Judiciário, né? Para, junto com algumas medidas coercitivas, a gente conseguir recuperar esse valor que está perdido. A empresa sempre vai precisar de um advogado para recuperação de crédito? Na verdade, não. Por exemplo, se a gente vai fazer uma carta de cobrança, um protesto, a própria empresa pode fazer isso, assim, na modalidade extrajudicial, né? Agora, se eu vou fazer uma notificação, às vezes de uma coisa mais específica, que precisa de um aspecto jurídico mais delimitado ali, a gente vai precisar de um advogado, até para garantir que haja esse termo de cobrança de uma forma mais efetiva, para garantir os direitos daquele que está cobrando. Agora, a gente também tem na modalidade judicial, a possibilidade da empresa, desde que ela seja MEI ou EPP, de entrar no GESP sem um advogado, né? GESP, Juizado Especial, que é o juizado que a gente chama de pequenas causas, né? Exato. Exato. O juizado tem algumas limitações, por exemplo, tem que ser um crédito até 20 salários mínimos, precisa ter essa característica de empresário individual, de uma empresa menor, né? Porque, lembrando, o juizado, a princípio, ele não vai ter custos, né? Mas ele também implica numa menor complexidade. Existem meios de cobrança que no juizado não vai dar para também tramitar. Então, ele tem certas restrições, mas nesse contexto de até 20 salários mínimos e a empresa sendo de pequeno porte ou individual, ela consegue fazer isso sozinha, sem um advogado. Sim. O que não é recomendável, né? Você ter um aconselhamento jurídico, você ter sempre um apoio de um expert que te direcione em relação ao melhor procedimento é sempre o mais recomendado. Sim. Principalmente no que tange empresas, né? Porque a gente vê muita pessoa física, às vezes um acidente de trânsito, uma coisinha aqui bem pequenininha, só um conceito de R$ 1.000. Isso vale a pena, às vezes, entrar, né, com o juizado. Mas, às vezes, vamos supor, nem sempre o juizado consegue delimitar os pedidos da pessoa de uma forma precisa. Então, o que a gente vê muito assim no escritório? Foi uma pessoa que foi lá, fez uma ação, por exemplo, no juizado, etc., não especificou exatamente o que ela precisava ali, por exemplo, um dano material, um dano moral, e aí depois ela perde esse direito, entende? Ela não consegue tudo aquilo que ela tinha de possibilidade de obter ali, justamente por conta dessa falta de assessoria. Então, assim, pode? Sim, em certos limites ali, mas nem sempre é ajustável, né? Nem sempre a realidade é aquilo que é bom para ter uma efetividade financeira, né? A gente está falando de buscar o crédito, né? Nem sempre isso é viável, se está sem advogado. E, em regra, a gente recorre ao judicial porque no extrajudicial não funcionou? Não necessariamente, né? A gente vê vantagens de começar pelo extrajudicial, como eu expliquei antes, né? Mas dependendo do valor do crédito, dependendo das informações desse crédito que a gente tem, dos documentos relacionados ao crédito, pode ser uma situação em que o próprio advogado aconselhe que seja recorra ao Poder Judiciário, né? Às vezes a pessoa que está inadimplente, o devedor, tem já um histórico de reiterados débitos. Existe uma circunstância que às vezes você percebe uma dilapidação do patrimônio, né? A empresa que está te devendo já fechou as portas, né? Os sócios estão desfazendo de tudo, e aí quanto antes você agir em juízo, melhor, porque você vai, como a Bruna disse, né? A gente está procurando sempre a efetividade dessa ação, então quanto mais você cercar e aumentar as chances de recebimento, melhor. Então, a regra seria um extrajudicial primeiro, pelo raciocínio básico dos custos serem menores e ser mais rápido, mas não é uma coisa inflexível, um caminho que não seja alterável. Você mencionou aí até uma empresa que pode não existir mais, né? E aí eu me pergunto, eu tenho uma dívida, na verdade, essa empresa tem uma dívida comigo. Como que eu faço para cobrar? Que documentos que eu preciso? Só com um contrato eu conseguiria? Então, sim e não. Vamos lá. Com o contrato, você pode fazer muita coisa, mas depende de como esse contrato foi redigido e do que tipo de contrato que a gente está falando, como houveram as assinaturas, etc. Por exemplo, se eu tenho um contrato com a assinatura de 2 testemunhas, e ele é líquido, certo e exigível, né? Líquido e certo. O valor está lá expresso. Líquido e certo quer dizer, o valor está lá escrito direitinho. Exigível quer dizer, tinha uma data de pagamento. Exatamente. E essa data passou. Isso. Então, aí eu consigo ajuizar uma ação que a gente chama de ação de execução, que é uma ação mais célere, né? Ela é um procedimento bem célere. A gente pede para cita em 3 dias, para pagamento já.
Então, a gente gosta muito, né, de quando... É um procedimento mais assertivo. É. Então, na perspectiva do credor, a pessoa se sente mais protegida, né? A pessoa jurídica ou a pessoa física, porque você já cobrou, né? Aquele pagamento já devia ter acontecido, você não quer entrar na justiça por uma coisa demorada e a execução te dá um caminho viável para isso. O procedimento, em regra, é, como a Bruna disse, que a pessoa seja provocada pelo Poder Judiciário a pagar em 3 dias. Se ela não paga, o Poder Judiciário vai começar a te ajudar a cobrar aquilo ali. Mas vamos supor, por exemplo, que na mesma perspectiva, né, um contrato, mas ele não é líquido e certo, né? A gente tem aí uma prestação de serviço, né, uma prestação que não tem nuances específicas. Aí a gente talvez tenha que entrar com uma ação de conhecimento, porque a ação de conhecimento a gente pode apresentar ao juiz e falar, olha, eu devia XYZ para que a gente depois peça cobre esse valor certo já primeiro definido em juízo, né? Então, primeiro a gente tem a ação de conhecimento, né? Que é a ação de cobrança, para depois entrar para o procedimento executório, né? Que é justamente a busca de patrimônio para poder receber aquela dívida não adimplida. A diferença essencial é que nessa ação de conhecimento que a Bruna está falando, o devedor pode discutir. A execução, antigamente as pessoas, né, mais velhas vão reconhecer, mas a execução ela sempre decorre de um título, né? Então, um contrato com as testemunhas, como a Bruna disse, é um título exequível, assim como um cheque era antigamente, Sim, né? Que era mais comum e agora a gente não vê tanto esse tipo de título. Sim, uma nota promissória. Exatamente. Então, a lei também determina as características nesses títulos executivos, né, que conduzem à execução, mas se você não tem um título que é exequível, aí você vai para uma ação de cobrança. Exatamente. E nesse caso, se eu não tenho, por exemplo, esse contrato, ou qualquer um desses outros títulos, eu tenho só uma nota fiscal ou um canhoto de entrega, como que eu realizo essa cobrança? Então, aí a gente tem o que a gente chama de meio termo aqui, né? Dentre a ação de conhecimento, né? Ação de cobrança e a execução, o procedimento executório. A gente tem o que a gente chama de ação monitória, que nada mais é do que um procedimento especial. Ela começa como uma ação como se fosse uma ação de cobrança, de conhecimento. E aí, se o devedor não responde, não questiona sobre aquele crédito, ela vai para o procedimento executório. Então, ela é um pouco mais séria do que uma ação de cobrança, e um pouco mais demorada que uma ação de execução, mas ela também é muito efetiva, principalmente nos casos que a gente não tem esse título configurado, né? Uma informação também que eu lembrei aqui, complementar, né? Recentemente ficou reconhecida a validade de assinaturas digitais como suprindo essas testemunhas. Então, também, se você tiver um contrato que tem lá um valor determinado, tudo direitinho, aquela prestação já está inadimplida, já venceu, e esse contrato foi assinado digitalmente pelas partes interessadas, ele dispensa as testemunhas, né? E ele também configura um título executivo. Sim. Fazer a cobrança pelo Poder Judiciário, ele tem um custo também, né? Isso é algo que precisa ser considerado. Quais que são as vantagens, assim, então, de recorrer ao Poder Judiciário na recuperação de crédito? Como eu antecipei, o Poder Judiciário ajuda, às vezes, né, esse credor a cobrar. A gente tem que pensar na lógica da própria ação judicial, né? A lei confere ao juiz poderes acima do regular, né? Então, à medida em que eu demonstro, por exemplo, por meio de um título, né, que eu tenho um crédito e esse crédito observou todos os requisitos legais, né, todos os elementos que ele precisava ter, o juiz se entende na posição de ajudar o credor a receber, satisfazer aquela obrigação que foi assumida, né? E aí, dentro dessa perspectiva, os tribunais de justiça no Brasil agora têm convênios com algumas instituições, alguns órgãos, né, que facilitam muito encontrar ativos da pessoa que deve. Então, você imagina, se a gente ajuiza uma ação de cobrança agora, a gente tem recursos como um sistema, né, que é o Sisbajude, que é um convênio com o Banco Central, e que se a pessoa tiver uma conta num banco, com qualquer valor ali, o Banco Central vai ser acionado a bloquear de imediato aquele valor ali. E dentro da ferramenta do Sisbajude, a gente ainda tem uma modalidade que a gente acha engraçado o nome, que chama teimosinha. Nossa! Que na verdade, ela é uma teimosona, né? Ela vai passar, às vezes, dias, a gente já viu alguns entendimentos, principalmente no Tribunal de São Paulo, de 60 dias em que qualquer dinheiro que cair nessa conta vai ser bloqueado para satisfazer o crédito que está sendo cobrado em juízo, né? Sim. A gente está falando em dinheiro porque existe uma ordem preferencial para satisfazer o crédito, mas
faz parte disso também, se a gente pensar, automóveis, né? Na verdade, Sim. qualquer patrimônio pode ser alcançado. E esses sistemas de convênio, tem convênio com o Detran, tem convênio com cartórios de registro de imóvel. Na verdade, eles têm convênio até com agências regulamentadoras, de forma que, se a pessoa tiver um avião, a gente vai Sim. conseguir Até encontrar. o avião. Mesmo patrimônio mais atípico vai ser localizado. Uma outra coisa que também ajuda da gente estar em juízo, apesar dos custos, né, é a gente pensar em excepcionalidades. Então, vamos pensar que são duas empresas que uma deve à outra, né? E a empresa, em regra geral, se a gente estiver falando de uma limitada, por exemplo, né, a maior parte, na verdade, das pessoas jurídicas são pessoas independentes. Elas têm uma responsabilidade limitada a ela, né? Mas num contexto em que a gente demonstra que existe fraude ou que houve confusão patrimonial e o sócio começou a misturar dinheiro dele, pessoa física, com o dinheiro da empresa, a gente consegue demonstrar também na perspectiva jurídica, né, elementos de desconsideração da personalidade jurídica. Então, na prática, o que vai acontecer? Ainda que a pessoa jurídica me devesse, o patrimônio da pessoa física, que é o sócio, vai entrar também naquela conta ali para poder satisfazer o meu crédito. Sim. E uma informação complementar de vantagens do Poder Judiciário é que, às vezes, o procedimento vai se ajustando também para trazer essa efetividade, como a gente tem Sim, falado. Né? Todo mundo conhece a morosidade, a demora do Poder Judiciário, então tudo que representa um pouco mais de rapidez, de aproveitamento de atos é muito bom. E a gente tem uma decisão recente, agora do mês de junho, não tem um mês que o STJ decidiu isso, que numa situação de devedores solidários, vamos supor, eu e você devemos a Bruna, né? E a gente deve solidariamente, quer dizer que nós duas somos responsáveis pela dívida integral, né? Ainda que sejamos duas pessoas. A Bruna executa nós duas, eu pago o débito sozinha, o STJ entendeu que eu posso agora substituir a Bruna no polo de credora desse processo e começar a te cobrar em relação àquela cota parte que você também deveria ter pago. Isso ajuda muito o credor, né? Mesmo aquele que é co-obrigado. Eu começo o processo como devedora solidária, mas no meio do caminho, como eu honrei com aquele crédito, né, você passa a me dever, porque a gente tem esse direito. Antes, isso exigia um Uma outro novação. processo, Isso. uma coisa mais demorada, às vezes te dava tempo de correr e a gente não conseguia realmente receber, né? Isso ajuda muito. E só complementando o que a Stephanie falou, a gente também tem, né, no caso da desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem o inverso, que chama justamente a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é quando há essa confusão patrimonial e aí você vai ao inverso, né? Você pega o patrimônio, você vê que a pessoa física está colocando no nome de uma empresa. E aí a gente vai no patrimônio da empresa para poder receber. A pessoa física está devendo, a gente vai no patrimônio da empresa, porque ela está julgando tudo no que a gente chama de CNPJ, né? No próprio CNPJ, para fazer essa dilapidação de patrimônio, a gente não achar nada no nome da pessoa física. Então, a gente sempre tem meios excepcionais para poder buscar essa dívida, né, para poder ter essa efetividade, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso no extrajudicial, né? O judicial, ele precisa para essa Vão ter conclusão. recursos desses que a gente precisa do juiz do nosso lado, né? Inclusive, uma informação complementar muito bem lembrada pela Bruna, né, da desconsideração inversa, é que você imagina que uma empresa determinada te deve, mas ela faz parte de um grupo econômico. Ela tem outras empresas associadas a ela. Dependendo também da linha argumentativa, das provas que a gente tiver, a gente também consegue que essas pessoas jurídicas relacionadas sejam coobrigadas, né? Isso tudo ajuda a garantir o crédito, mas são coisas, reforçando, né, que você só vai ter acesso com um advogado te assessorando, mediante um processo judicial mesmo que tramite, porque é necessário, obviamente, também resguardar o direito do devedor, né? Então, tudo é certo com regra, né? É Certo, meio isso. regra, é isso, né? E até a própria estratégia mesmo, que tipo, porque não são todos os casos que são iguais. Eu não vou em todos os sistemas de pesquisa da mesma forma em todos os processos, né? Tem hora que não faz sentido eu ir fazer uma pesquisa, por exemplo, QNIB, ou fazer uma pesquisa Renajude, porque, por exemplo, a gente tem no Detran de Minas Gerais, a gente consegue ver se a pessoa tem ou não, por exemplo, carros no nome dela. Então, às vezes, se a gente vai lá e tira uma certidão antes, a gente nem precisa pedir um Renajude, né? Que é o sistema para poder ver veículos automotores. Então, tudo tem que ter uma estratégia lógica ali, uma estratégia
E tem custos também, né? Toda pesquisa que a gente faz tem que pagar custos judiciais. Então, tem que pensar, olha, a gente vai ter estratégia aqui para esse caso vai ser outro, para esse caso vai ser outro, né? Para poder ter essa efetividade, senão a gente perde a celeridade processual, né? Aproveitando o ensejo, até que você trouxe aqui na perspectiva do devedor. A gente falou que o tempo todo na perspectiva do credor, mas e se eu sou o devedor? Não, se você é o devedor, você também vai ter o seu direito resguardado, né? Eu espero. É isso. Não, a lei serve, obviamente, não para causar um desequilíbrio, mas para resguardar o cumprimento de obrigações, né? A gente está sempre partindo de uma relação em que houve um negócio, né? Houve um compromisso de que uma prestação teria uma contraprestação relacionada, né? Mas vamos supor que sejamos, então, o devedor numa perspectiva de empresa. Todo mundo também já ouviu falar em recuperações judiciais, né? Que é um assunto super complicado, mais denso também, que de repente a gente pode tratar Sim. numa ocasião futura, mas Com certeza. a recuperação judicial nada mais é que um procedimento desenvolvido exatamente para tentar viabilizar uma recuperação da empresa. A gente precisa pensar que a empresa funciona num contexto em que ela tem uma função social, a empresa garante uma prestação de uma determinada atividade, o fornecimento de um produto, ela garante empregos, né? Ela ajuda a economia a girar. Então, você criar situações jurídicas que ajudem essa empresa a se soerguer, né? Ela levantar de novo apesar de uma crise é importante. E o que acontece às vezes na recuperação judicial? Claro, também observando regras, mas ela vai dar uma prerrogativa da empresa devedora suspender aquelas dívidas, formular um plano de recuperação, né, e submeter isso aos credores. Então, é uma decisão construída entre devedor e credor, mas todo mundo sempre em prol de manter aquela atividade, manter a empresa, né? Caso ela não consiga, é que a gente chega na famosa falência, né? Isso. E que não é uma boa solução para ninguém, porque muitas vezes o credor não vai ter o crédito dele satisfeito, a empresa vai acabar, muitas pessoas vão acabar desempregadas, né? Então, é um assunto que dá pano para manga. Sim. E também a gente tem na perspectiva da pessoa física também, né? Ali a gente tem uma recente a lei do superendividamento, né? Como se fosse da pessoa física, né? E aí ela ajuda a pessoa a poder fazer o pagamento com em blocos de dívidas, né? Justamente para poder ter essa regularização, né? A pessoa deixar de ser inadimplente. Porque às vezes a pessoa tem um poder de compra muito grande, né? A pessoa física mesmo. Então é super interessante que ela também consiga se reerguer, assim como numa recuperação judicial. A gente vê aí na recuperação judicial empresarial, né? A 123 milhas, né? Que está aí passando por esse ponto. E a gente espera que dê tudo certo, porque é sempre bom, principalmente uma empresa tão grande, grande porte, assim, em questões de viagens, milhas, que é algo que a gente está aí vivendo no É cotidiano muito todo prático, dia. né? Então, assim, temos a perspectiva de empresa, temos na perspectiva de pessoa física, então sempre vai ter programas, por exemplo, programa Desenrola do governo, né, para ajudar essa pessoa física a ficar adimplente, né? É o que a gente sempre busca ali, né? A adimplência, ela gera empregos, né? Ela facilita o poder de compra, facilita, não impede o direito de vir, por exemplo, da pessoa física, então... Movimentar a máquina, né? Eu acho que a gente precisa pensar que a lei, ao resguardar o direito de cobrança e ao resguardar o direito do devedor, ela está sempre querendo manter a máquina funcionando, a economia girando, né? A gente sabe a importância do consumo, a importância das indústrias, a importância das empresas. Então, a gente precisa pensar nos meios jurídicos de favorecer que essa engrenagem continue rodando. Não, de fato. Inclusive, o brasileiro tem a fama de bom pagador. Ele quer pagar, né? Mesmo com a dívida, ele quer pagar. Só precisa de meios para isso. Sim, E aí a gente tem também programas não governamentais, né? Como Serasa mesmo, direto tem campanhas aí de negociação, até no meio judicial mesmo, todo TJ tem a semana da De conciliação, conciliação. em que isso é motivado, né? Exatamente. A gente está sempre buscando, né? Porque Querendo faz pagar bom. as dívidas. Exatamente, né? Tem sempre alguém querendo receber e a pessoa que está querendo pagar, às vezes ela de fato só precisa que seja ajustada às condições da realidade dela, né? Houve algum imprevisto, Isso. houve uma falta de planejamento, mas ela já foi aconselhada em relação a isso. Eu acho que a gente precisa pensar na efetividade de trazer o crédito e isso é uma coisa que faz parte muito do nosso dia a dia.
Com certeza. Inclusive, este tema, né, da recuperação na perspectiva do devedor, acho que a gente pode explorar ele mais em uma outra oportunidade. Já fica Sim. aí o convite. Ai, muito obrigada. Combinado. E agradeço pelo bate-papo hoje, foi excelente a gente discutir aqui sobre esse assunto. Tenho certeza que ajudou muitos empresários aqui que nos acompanharam. Inclusive, se vocês tiverem alguma dica, alguma informação que vocês queiram acrescentar, esse é o momento. Olha, eu acho que vale a sugestão, né, o reforço de existem ferramentas, né? A gente precisa, de fato, saber disso, ter um bom aconselhamento jurídico para evitar esse passivo. A existência de réguas de cobrança trazem repercussões contábeis, são coisas que são positivas para a empresa. Então, além da gente ganhar diretamente recuperando aquele dinheiro que às vezes estava entendido como perdido, e a gente tem uma efetividade boa em processos, né? Por causa dessas ferramentas que o Poder Judiciário oferece. Além disso, tem também alguma repercussão tributária relacionada a você ter um procedimento padrão de cobrança. Então, é muito importante que você converse de fato com o seu advogado, você entenda como que está sendo desenvolvido na sua empresa, para diminuir o prejuízo decorrente dessa inadimplência, né? Como eu disse no começo, os números demonstram que é uma realidade, né? À medida em que a economia flutua no país, a gente sabe que vai ter quem não honre com as obrigações, mas existe saída para isso, né? E é só ter esse conhecimento relacionado. Sim, até porque isso é cíclico, né? Se uma empresa deixa de gerar empregos ali por conta da inadimplência dela, isso afeta a pessoa física e a pessoa física fica inadimplente, né? Então, a saúde financeira de uma empresa, principalmente porque ela gera empregos, é o primordial, né? A gente precisa disso. Então, a dica é sempre converse com advogados, né? Às vezes seu contábil, né? Para que possa isso ficar regular e seja positivo para todas as partes, né? A economia tem que girar e não tem que girar com Exato, a saúde. gente tem que ir para frente que você anda. Não, de fato, a economia tem que girar. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por esse bate-papo. De fato, a gente esclareceu várias dúvidas aqui. Tenho certeza que ajudou muitos empresários que precisavam dessas informações. Agora estão sabendo mais do que antes. Já vão procurar as formas de fazer a sua recuperação de crédito. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los para nos acompanhar em todas as redes sociais. Nós estamos no Spotify e no YouTube, no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, podem entrar em contato com nossa equipe que está apta a respondê-los. Até breve!